Pelos frutos, conhecemos a árvore, correto? Quando você olha para os seus filhos hoje, que frutos você vê? São frutos bons, doces, saborosos, cheios de vida, de beleza? Eles enchem o seu coração de alegria? Ou são frutos amargos, duros e ruins, que te machucam e entristecem? Se os frutos estão bons, então você não precisa de mim. Mas se não estão, então existe algo errado e ruim na raiz dessa árvore e está na hora de encarar uma realidade que talvez doa, mas que pode te libertar. A cura começa exatamente aí. O problema está sendo construído na base das famílias. Há algo muito grave acontecendo na formação dos lares, na forma como homens e mulheres têm se relacionado, na maneira como casais têm criado seus filhos. E eu sei exatamente o que é. Isso não é opinião, não. Isso é fato. Basta você olhar ao redor. Nós nunca tivemos tantas crianças adoecidas emocionalmente. Nunca tivemos tantos adolescentes perdidos, deprimidos, ansiosos, tantas famílias se destruindo. Mas veja, o fruto não mente e o seu filho é o reflexo daquilo que você fala e também do que você cala. Se você quer que seus filhos cresçam fortes e felizes, precisa começar cuidando da raiz dessa árvore. Só assim colheremos frutos saudáveis e saborosos. Seu filho precisa de você. É por ele que você precisa mudar. Eu estou aqui para ajudar você a curar a sua família, salvar o seu filho. Preste atenção. Nós vivemos num tempo em que o lar, que deveria ser abrigo, tem se tornado muitas vezes um lugar de caos. Pais exaustos, mães sobrecarregadas, crianças perdidas no meio do barulho, até mesmo do barulho que o silêncio faz. E é preciso dizer, isso não acontece por acaso. Quando a base se fragiliza, quando o casal não consegue sustentar o lar no amor, no respeito e na complementaridade, os filhos sentem e os frutos se tornam amargos. E é nesse ponto que nós precisamos resgatar algo fundamental. A psicologia e a psicanálise nos ensinam que existem duas funções que são fundamentais na vida de uma criança: a função materna e a função paterna. Preste atenção. A função materna é a raiz afetiva, é o colo, nutrição, vínculo, reconhecimento. É no olhar da mãe que a criança aprende a se amar, a se reconhecer, a confiar que ela pode existir no mundo. A mãe é aquela que é capaz de traduzir o mundo psíquico da criança. Isso é tão poderoso e lindo. Já a função paterna, ela é a raiz da lei. É o limite, a direção. É a proteção que coloca muralhas ao redor do castelo da criança. É o pai que aponta o caminho, que apresenta a ordem, que ajuda a criança a lidar com o outro, com a frustração, com a vida real. É o pai que mostra que o mundo tem regras, que a vida pede responsabilidade, que a criança pode confiar na sua autoridade. Isso não está distante do amor, ao contrário, limite é amor que protege. Desconfie do amor que não cuida e protege. Sem essas duas funções ativas, a árvore cresce adoecida e os frutos amargam. Mas o que acontece quando essas funções falham? Quando falta a função materna, a criança cresce com a dor da rejeição, com a sensação de abandono. É uma devastação, como se houvesse um buraco dentro do peito. Ela tem dificuldade de se reconhecer, de se amar, de pertencer e de se vincular. Ela tem dificuldade de acreditar que ela merece ser feliz. A ausência da função paterna está associada à falta da lei, onde a criança tende a sentir-se sem limite, perdida no caos. Muitas vezes se envolve em violências, em drogas, álcool. É comum, inclusive, o abandono escolar. O filho tem maior dificuldade em aprender a lidar com o real da vida. Agora, quando faltam as duas funções, o que sobra é devastação. Um filho pode até sobreviver, mas cresce sem raiz, sem direção, sem reino. É importante deixar claro, essa ausência pode ser por um abandono real, físico, por morte, mas ela se torna ainda mais profunda e limitante quando há a presença sem o exercício da função. E isso gera devastação que pode durar uma vida inteira até que seja tratado e curado. Atenção, presença sem função. Esse é o grande problema das famílias hoje. Sim, gente, a sociedade mudou muito, nós sabemos. Saímos de um patriarcado autoritário que muitas vezes feriu e as mulheres se levantaram contra a injustiça, ocuparam novos lugares. E isso foi necessário. Mas nós não podemos confundir mudança cultural
com essência. Podemos adaptar os papéis, sim. Podemos reorganizar o reino de diferentes formas. Mas ignorar a base que sustenta a vida é construir uma casa sobre a areia. Cedo ou tarde, a casa cai. Biologicamente e espiritualmente, fomos feitos diferentes para nos complementar. Não é por acaso que o homem carrega a testosterona, que lhe dá força, energia, vitalidade para proteger. E não é por acaso que a mulher carrega a ocitocina, capaz de gerar vida, nutrir, amamentar, conectar. Isso é biologia, é fisiologia, mas também é espiritualidade. Desde a criação, homem e mulher foram feitos em complementaridade. Não é sobre hierarquia, é sobre parceria. É sobre um rei e uma rainha reinando juntos no mesmo castelo. Então, eu repito, é pelos frutos que se conhece a árvore. O que você precisa fazer com verdade no coração é: olhe para os frutos que são os seus filhos. Olhem para eles. Se eles estão saudáveis, continue. Você não precisa de mim. Mas, se você olha e vê dor, agitação, rebeldia, tristeza, vazio, então chegou a hora de mudar. Não é sobre você gostar ou não da ideia das funções. Não é sobre ideologia, feminismo, patriarcado, é sobre realidade. É sobre o que funciona. E eu estou aqui para te ajudar, para cuidar da raiz da árvore, que são vocês, pai e mãe, para que os frutos sejam bons, sejam doces, saborosos e cheios de vida. Eu sou Michele Garrido, psicóloga, filósofa, educadora, mestre e doutoranda em estudo de linguagens, idealizadora do método Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, autora do livro Forjado na Alma. Minha missão é ajudar famílias a reencontrarem a cura e a harmonia do seu reino. Se você quer transformar a sua casa, salvar o seu filho, eu estou aqui para caminhar com você.